palmeirense, palma, palma, não priemos cânico, já diria o Chapolin Colorado, hein? Palmeiras tem aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil para jogar, tá? A Libertadores, onde é o Palmeiras que é o líder geral da competição, com 100% de aproveitamento da fase de grupo, não se esqueça disso, tá? Essa comissão técnica aí, esse goleiro aí, esse pessoal todo aí, não se esqueça disso. Mas eu quero ver o que o Nivaldo Desiro, o Fernandinho Fernandes, o Lavieri, o Benja, e claro, quero ver também que o PVC, mas principalmente que o Rico Perrone vai falar da eliminação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Olha o que eles falaram aí. Diretoria, o Palmeiras está fora do Mundial, acabou de perder para o Chelsea por 2-1, num jogo bom, pegado, onde o Palmeiras tentou fazer o que ele podia e talvez tenha tentado até um pouco mais do que devia no começo do jogo, na medida em que, claramente, obviamente, o time do Chelsea é mais qualificado, o Palmeiras ainda com 3 desfalques importantes na defesa, bagunçou um pouco a linha defensiva, e o jogo acaba sendo decidido num lance nos 43 do segundo tempo, numa bola que desvia e o Everton falha e não pega, e a bola acaba entrando, era um gol que não tinha por que acontecer, o jogo ia para prorrogação, o Palmeiras estava bem no jogo, tinha entrado o Paulinho, que é um jogador que muda o cenário da partida e tal. Eu não sei se o desfecho do jogo seria esse, sinceramente eu acho que o jogo ia para prorrogação e ali a gente ia ver quem estava mais inteiro, mas acho que o Palmeiras cometeu alguns erros, mas partindo do princípio, cara, o Palmeiras em nenhum momento esse ano aqui se acertou e deu sequência, né? Vamos ser justos, o Palmeiras esse ano aqui oscila pra caramba, tem jogo que ele acerta muito, aí depois ele faz 2 jogos ruins, depois ele faz um grande jogo, depois ele faz um jogo mais ou menos, o Palmeiras nunca se encontrou esse ano aqui de forma definitiva. E no Mundial foi a mesma coisa. O Palmeiras em nenhum momento ele foi firme, né? Ele jogou uma partida horrorosa contra o Inter Miami, ele jogou bem contra o Porto, né? Contra o Botafogo ele jogou mais ou menos, mais para bem do que mal. Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, se considerar que o adversário dele era muito forte. Se você considerasse que o Palmeiras jogou o que ele jogou hoje contra o Mirassol, contra qualquer time brasileiro, ele ia dizer, pô, o Palmeiras não foi legal. Mas considerando que o adversário era muito mais forte, que é um time nível europeu, 4º colocado na Premier League, pô, time forte pra caralho, o valor do time é 4, 5 vezes o nosso, considerando tudo isso, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo. E talvez parte da derrota parta do começo do jogo, onde eu acho que o Palmeiras foi um pouquinho over lá pra frente. O Palmeiras confiou um pouquinho demais. Eu acho que o Palmeiras podia ter feito, o Palmeiras e o Flamengo, os dois eu acho que faltou um pouquinho da humildade, entre aspas, do Botafogo e do Fluminense nesse tipo de jogo, de falar, cara, eu não posso ir que nem um maluco, eu tenho que jogar de uma forma um pouco mais reservada, né, nem que seja uma retranqueia, por quê? Porque eu tô jogando contra times muito, muito mais fortes, muito mais caros, e eu não posso sair de peito aberto. Acho que o Palmeiras saiu um pouco de peito aberto. Ainda assim, o primeiro gol dos caras é uma falha da zaga do Palmeiras, o Giai foi marcado, eu não sei quem, até agora eu tô tentando entender o que o Giai foi fazer, porque ele passou reto, tinha um cara para ele bloquear o chute, ele foi marcar um outro cara, não sei o que ele foi fazer. E aí ficou de frente pro Palmeiras, ele acabou fazendo o gol e tal. O Palmeiras reage bem no jogo, consegue um segundo tempo legal, cria oportunidades, consegue velocidade, o Estevão faz um golaço na despedida dele, e aí tudo vai pro brejo no finalzinho. De modo que, mais uma vez, um time brasileiro jogou contra uma potência caríssima europeia, 4º colocado na Premier League, num ano considerado não tão bom pro Chelsea, e teve jogo até o final e foi definido numa bola, num erro individual. Então, discutir sobre isso daqui para frente não é mais uma ideia, é discutir com os fatos. Bom, minha gente, Palmeiras eliminado, acabou o Mundial para a equipe brasileira, mas é o seguinte, foram 2 tempos bem diferentes o comportamento do time comandado pelo Abel Ferreira. Na primeira etapa, os ingleses dominaram, tomaram conta, o Palmeiras perdido, não conseguia reagir, não conseguia sair da marcação inglesa muito forte, inclusive os ingleses bateram demais, deram pancada à vontade, não economizaram, abriram a caixa de ferramentas, saíram batendo em todo mundo. E terminaram o primeiro tempo vencendo por 1-0. Na segunda etapa, Abel acabou corrigindo o posicionamento do time. Palmeiras reagiu, conseguiu empatar o jogo num golaço do Estevão, mas aí veio o castigo, o Chelsea fez o 2-1. E aí a história termina para o Palmeiras por aqui. Mas não deixa de ter sido uma ótima participação. A segunda vez que o Chelsea consegue vencer o Palmeiras, uma disputa direta de jogos válidos em competições internacionais. Primeiro foi no Mundial lá nos Emirados Árabes e agora despacha o Palmeiras nesse primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Mas a participação do Palmeiras não deixa de ser boa, até porque chegou até as quartas de final e muita gente não botava fé nos times brasileiros. Agora, Palmeiras volta para casa, começa a pensar no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Terminou para o Palmeiras, mas é uma coisa que muita gente não gosta, mas fez um bom campeonato mundial. Poderíamos ter uma semifinal 100% Brasil. Poderíamos. Estivemos muito perto
de conseguir esse objetivo. O Fluminense foi gigante. Dos 4 brasileiros, como diz o próprio Renato Gaúcho, sobrou o patinho feio. O Fluminense, um time mais modesto, contra o bilionário Al Hilal, conseguiu uma vitória gigante. Mais uma vez com Hércules. Que coisa, né? Ele tem 3 gols com a camisa do Fluminense e 2 marcados nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tinha feito contra a Inter de Milão e agora contra o Al Hilal da Arábia Saudita. O que dizer do Fábio? Nos momentos de maior pressão, 44 anos de idade, é um fenômeno. Outro gigante. Ajudou o Fluminense a se tornar o único brasileiro a se manter vivo nesta competição gigantesca nos Estados Unidos. Na Filadélfia, deu Palmer contra o Palmeiras. O craque inglês de 23 anos de idade conseguiu, num pouco espaço que o Palmeiras deu, naquelas ausências sentidas, sem o Piquerez na ala esquerda, que estava suspenso, sem o Gustavo Gomes, o capitão do time, que também estava suspenso, e sem também o Murilo, que estava machucado. Não é uma culpa direta do Mikael ou do Bruno Fux. O Mikael, inclusive, no lance do Palmer, tentou até o último instante e a bola acabou entrando. Muita gente poderia imaginar que o Estevão, o garoto do Palmeiras, que hoje se despede da equipe alviverde, que ele pudesse passar em branco, mas não. Ele, no começo do segundo tempo, fez um lance individual maravilhoso, sem ângulo, sem chance, sem ressalvas. Um gol de empate que deu esperança ao time do Palmeiras. Aí aconteceu o detalhe, o Gusto, numa jogada pela esquerda, não era para vir uma eliminação desse jeito, né? Uma bola desviada no Giai, que o Richard Rios não chegou e que, para mim, o goleiro Everton, de grandes conquistas, acabou falhando. E o Palmeiras tomou o segundo gol aos 82, faltando 8 minutos para acabar o jogo. Poderia ter tomado outros e o Everton defendeu. E o Palmeiras não teve mais forças para reagir. Agora, brasileiros que somos, seremos todos Fluminense. Poderia ser, como eu disse, uma semifinal só de brasileiros, vai ser do Chelsea contra o Fluminense de Renato Gaúcho e seus gigantes. O Palmeiras volta para casa. Foi muito desigual o primeiro tempo e aí o gol do Cole Palmer abriu o caminho para o Chelsea. Se fosse pela valentia do segundo tempo, o Palmeiras podia ter vencido o Chelsea e ter levado a decisão, pelo menos ter levado a decisão para a prorrogação. Mas o primeiro tempo foi mesmo desigual. A impressão quando terminou era: quantas horas demorou esse primeiro tempo para passar? O Palmeiras era envolvido, dava muito espaço, não conseguia sustentar a bola na frente. E ao contrário, quando ela vinha pelo alto ou por baixo, o Dillett sustentava tudo. Esperava com o Palmer chegar, e Pedro Neto, e Gusto. Estevão se despede do Palmeiras fazendo gol em jogo grande. Não é mais verdade que ele só faz decisão em jogo mais ou menos. Ele foi fundamental. Richard Rios foi extremamente valente. Mas assim como em 2022 contra o Chelsea em Abu Dhabi, um lance fortuito. O Chelsea era melhor, mas o lance do gol foi fortuito. Em 2022 a bola bateu no braço de Luan quando faltavam 3 minutos para o final da prorrogação. Hoje o chute de Gusto desviou em Giai, Richard Rios enganou o Everton e derrubou o Palmeiras. Extremamente valente, que ainda teve uma chance incrível com o Paulinho, mas não deu. O Chelsea fará a semifinal terça-feira em Nova Jersey contra o Fluminense. O Palmeiras foi eliminado de uma maneira absolutamente dolorosa e que vai ficar marcado por muito tempo na memória do seu torcedor. Depois de um péssimo primeiro tempo, onde não acertou praticamente nada, onde o Chelsea poderia até ter feito mais de 1-0 se tivesse apertado um pouco mais, o Palmeiras acordou no segundo tempo, melhorou, conseguiu o empate e no momento em que tinha mais chances de conseguir a virada, que tinha até uma sobra no aspecto físico em relação ao Chelsea, foi punido com um gol contra e numa bola que era defensável para o Everton. É verdade, a bola desviou no Giai, mas o Everton poderia ter feito melhor. E aí o Chelsea fez 2-1 e o Palmeiras já estava completamente desanimado. O jogo ficou marcado por um péssimo primeiro tempo, pela estratégia do Abel Ferreira de tentar jogar na correria,
mas o Palmeiras simplesmente não conseguia fazer nada para atacar o Chelsea. E no setor defensivo, o Mikael estava muito inseguro, o Vanderlan muito inseguro, tudo entrava pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras. E no centro, o Palmer e também o Delap conseguiam fazer pivô, conseguiam fazer trocas, enfim, Chelsea foi muito melhor. No segundo tempo, o Palmeiras mudou a postura, conseguiu pressionar o Chelsea mais em cima, tentando atrapalhar a saída de bola, teve chances, depois o Paulinho entrou, criou mais uma chance, e aí não foi o suficiente, não conseguiu fazer o 2-1 no momento, de novo, que eu digo, que o Palmeiras era melhor que o Chelsea. E aí, a bola pune, como diria o Muricy Ramalho, o Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do mês, já acabou o Mundial pro Palmeiras. Palmeiras eliminado, Chelsea classificado. Primeiro tempo do Palmeiras muito ruim. Vanderlan nervoso, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. E o Chelsea, se faz 1-0 e continua ali do jeito que estava, poderia ter cuidado no primeiro tempo. Mas o Chelsea fez 1-0 e parou. E aí parou no segundo tempo, o Palmeiras empatou logo de cara com o golaço do Estevão. E aí o Palmeiras, dava pro Palmeiras ganhar, hein, gente? Mas aí prevaleceu o futebol europeu. Um gol cagado vale do mesmo jeito que um gol de bicicleta, e acabou o Mundial pro Palmeiras. E eu vou falar, gente, tá bom demais, porque o campeão vai ser europeu. Ou vocês têm alguma dúvida? Aí, portanto, a crítica dos comentaristas, PVC, Lavieri, Decilo, né? Nivaldo Decilo, também o Fernandinho Fernandes, o Benjamin Bach e ele, Rica Perrone, falando aí da eliminação do Verdão. Palmeiras 1, Chelsea 2, fim da linha pro Palmeiras na Copa de Clubes. E agora é tentar ganhar a Libertadores para ganhar o Mundial no final do ano, tá? Nós temos ainda essa alternativa aí, tá? Então, bola pra frente que atrás vem gente, hein? Avante palestra!